Vamos chamar a Rita Mundim para nos ajudar a analisar os principais assuntos de economia. Rita, bem-vinda. Mostramos essa fala do ministro Fernando Haddad por aqui, fala importante. Ele também reforçou o coro pela redução da taxa de juros, não no tom político ali do Partido dos Trabalhadores, mas fez esse reforço defendendo que há espaço para corte. O ministro está certo ou não, Rita Mundim? Bem-vinda. Oi, Juliana. Uma boa noite. A gente tem que ter espaço para corte nos juros, desde que haja espaço no governo para corte de despesas. A gente fala muito isso aqui, sobre esse antagonismo entre a política monetária e a política fiscal. Então, o juro é alto no Brasil estruturalmente, porque os governos gastam muito, gastam mal e a nossa dívida vai não crescendo. Então, quanto maior é a dívida, mais juros o credor vai querer para rolar a nossa dívida, para nos financiar. E o que a gente vê é que não está havendo uma forma de estancar isso, pelo contrário. Os déficits, eles vão se acumulando. Então, a gente está vendo aí, o governo está tendo dificuldades em cumprir as metas do arcabouço fiscal. Ele tem usado muito o artifício de despesas extraordinárias, que na verdade não são extraordinárias, porque são dívida. Nós estamos pagando essas despesas. E elas não entram no cálculo para ver se a gente está com equilíbrio fiscal, se nós estamos com déficit. Então, esse é um problema estrutural que tem que ser resolvido, mas passa pela responsabilidade fiscal. E quando o ministro diz que o mercado tem suas opiniões, o mercado se manifesta toda semana. O Banco Central, de uma forma democrática, ele faz uma pesquisa que é sintetizada no relatório de mercado, no Boletim Focus. Então, quando você olha para o relatório de mercado e vê as projeções para 25, 26, 27 e 28, isso é o que o mercado está enxergando diante da situação do país. Então, para 2025, a taxa de juros está mantida em 15% há várias semanas. E essa possibilidade do início do corte, a princípio havia aí uma certa euforia do mercado de que o Copom pudesse sinalizar que esse corte poderia acontecer em janeiro ou até mesmo até dezembro. Mas o Copom, ele foi muito duro no comunicado e deverá fortalecer a sua opinião sobre essa manutenção, que segundo o Copom, esse nível de juros de 15% é o mais adequado para que ele consiga trazer a inflação para o centro da meta naquilo que ele chama de horizonte relevante, que é 2027. Então, só em 2027, nós temos uma projeção da inflação mais próxima de 3%, que é o centro da meta. O Banco Central está trabalhando com a projeção de 3,3%. O mercado, através do relatório de mercado Boletim Focus, está projetando 3,8%. Então, está mais pessimista ainda do que o Banco Central. Mas, repito, se houvesse a ajuda da política fiscal, a política monetária não precisaria de ser tão restritiva. Mas o Banco Central age na direção de desacelerar a economia. Nós estamos, repito aqui, com o hiato do produto positivo, crescendo acima das nossas capacidades, gerando pressão inflacionária, e o governo age para fomentar, no sentido de aumentar benefícios sociais e no sentido de incentivar a tomada de crédito com crédito consignado, né? O crédito consignado do trabalhador fez com que o crédito consignado, isso são números do Banco Central, aumentasse 80% em 5 meses. Então, o modelo desse crescimento que está acontecendo no Brasil é crédito e benefícios. E isso não é sustentável. Aí o Banco Central tem que apertar o parafuso. O Banco Central pisa no freio e o governo no acelerador. E o país capota, asfixiado por juros e carga tributária. Então, vamos falar da Bolsa Brasileira. Breaking news aqui na CNN, recorde positivo novamente. Tem a paralisação ali do setor público nos Estados Unidos que está próxima do fim e o mercado agiu, claro, positivamente. Até onde essa onda de crescimento da Bolsa Brasileira vai, Rita? Olha, está havendo aí uma melhora da percepção
A Bolsa estava barata. E o problema da Bolsa brasileira, o índice Bovespa, que é o principal indicador de desempenho, ele é muito concentrado. Quando a gente pega, por exemplo, o S&P 500, né, são 500 empresas com maior valor de mercado. Como a nossa bolsa é muito pequena em número de empresas, o índice Bovespa ele não é composto pelas empresas com maior valor de mercado. A nossa bolsa é tão pequena, tão enxuta, que o principal critério de entrada de uma ação no nosso índice é liquidez. Então são as ações mais negociadas, não tem nada a ver aí com o valor de mercado, que geralmente é o critério dos principais índices do mundo. E se você olhar, essa concentração faz com que as ações da Vale, somadas com a da Petrobras e dos bancos, respondam por praticamente 50% da composição relativa do índice. Então, se os balanços dos bancos vieram bons, e vieram mesmo, a Petrobras deu um balanço melhor do que se esperava e a Vale também. Então, essas empresas colaboraram muito para esse rally. Então, nós estamos no 14º pregão de alta, com o índice a 155 mil pontos, mas quando você olha para o volume negociado, dá vontade de chorar, que é um volume negociado em torno de 20 bilhões. Então, é uma bolsa muito pequena, eu brinco, nós temos que sair da pochete para virar bolsa mesmo. Mas essa limitação do número de empresas, até da liquidez da bolsa, né, dessa falta de dinheiro, de volume, é em função do nível elevado da taxa de juros. Então, sempre que o juros está mais baixo, né, o que acontece? Novas empresas procuram o mercado para se financiarem. Mas não é barato você manter uma empresa aberta, porque você tem que dar satisfação e muita transparência para o acionista com aquilo que você está fazendo com o dinheiro dele. Então, o problema do Brasil, repito, ele é estrutural e é um problema de falta de vontade pública dos governos em entregar um país com superávit. Ou seja, temos sim que ter um Estado mais enxuto, com menos gastos públicos, com o equilíbrio das contas públicas e, de preferência, com a geração de superávites. Aí sim a taxa de juros cai, a economia real vai bem, obrigada. Mas só para finalizar a sua pergunta, então a nossa bolsa estava muito barata. Então houve esse rally, puxado principalmente por bancos, Vale e Petrobras, e tivemos também, na semana passada, uma colocação dos títulos sustentáveis do Brasil que foi muito bem recebida no mercado internacional. Houve uma demanda de 7 vezes o que o Brasil estava querendo captar, que foram captados 2,2 bilhões de dólares, e a taxa que nós conseguimos, de 5,75% ao ano, é uma taxa obtida por países com grau de investimento, o que nós não temos. Então houve assim, uma melhora dessa percepção e essa liquidez global também ajudou.